Olá, se assim como eu você se vê voltando para GTA San Andreas constantemente para lembrar o quão bom, quão maravilhoso esse jogo é, tem um ponto que me chamou a atenção numa dessas últimas vezes. Logo no começo, numa das missões mais iniciais, Drive-By, o CJ junto com os outros caras da gangue se arrisca ali para matar os outros bolas, mas um ponto final dessa missão que me chamou a atenção. Esse instante aqui. Here, take this. Go get yourself some beers. Aí eu fiquei pensando comigo, caraca, $500. $500 ainda é muita grana hoje. É o suficiente para você, por exemplo, comprar um PS5 Slim nos Estados Unidos. Agora, em 1992, isso realmente era muito dinheiro. Para sua referência, vamos pensar justamente no que o Big Smoke sugere: comprar umas cervejas. Uma cerveja de 1992, uma lata, custava menos de $1. Então ele poderia comprar mais de 500 latas de cerveja, que é mais ou menos o que o seu tio consome no final de semana com os amigos, e aqui no caso pro CJ entrar em coma. É claro que o dinheiro não seria usado com esse objetivo, mas me trouxe a seguinte pergunta: e se a gente levasse a sério? E se a gente levantasse o quanto de dinheiro, ao longo da história de GTA San Andreas, o CJ acumulou? Além disso, os valores de 1992 seriam comparáveis com os valores que o jogo tenta replicar? E o que move boa parte da história: o CJ teria conseguido pagar a fiança do irmão, e com essa grana acumulada no final do jogo, o que o CJ poderia ter feito? Para responder essas dúvidas, ideias de chuveiro. Para essa análise aqui fazer sentido, a gente tem que estabelecer umas regrinhas. Vamos considerar que os valores em dinheiro vão ser de todas as missões da história disponíveis. Eu tô falando que não apenas as obrigatórias. Tipo, a gente vai contar aquelas do zero, por exemplo, que não contam pra zerar o jogo, mas ainda assim são missões. Mas apenas os valores das missões. Nada de apostas ou dinheiro ganho ao longo do tempo, com os negócios adquiridos ou fazendo táxi, coisa do tipo. Vamos considerar inclusive também que nas missões onde o valor pode variar, sempre o valor máximo foi obtido. Na disputa, por exemplo, do Lowrider, apenas pra gente padronizar a nossa análise. O nosso ponto de partida, então, tem que ser justamente entender se, em 1992, os valores que são representados dentro do jogo fazem mais ou menos sentido com a realidade. Embora a gente não tenha tanta coisa para comparar, eu já vou remover as casas, porque apesar de serem mais baratas do que elas são hoje em dia, elas não chegam a ter a valor de, por exemplo, $10 mil no jogo, $50 mil. Não é muito representativo da realidade. As casas custavam em torno de pelo menos $200 mil, algo do gênero. Então a gente vai eliminar isso da análise. A mesma coisa com as armas. Eu tenho a impressão de que, como os valores são muito diferentes entre si, elas me parecem ter uma intenção de balancear o jogo, e por isso que elas têm aqueles valores. Agora, para alimentos e roupas, que o jogo também são de itens consumíveis, eu acho que é uma análise um pouco mais certeira, que a gente pode partir daqui. O preço de um combo, por exemplo, do Big Mac, comparado com o do Burger Shot do jogo, seria uma boa comparação. Por exemplo, na década de 90, um Big Mac custava em torno de $4,59. Isso num registro que eu encontrei aqui de 1994. Enquanto que no jogo, o valor seria de $5 redondo. Para mim é próximo o suficiente. A mesma coisa pro McLanche Feliz, que o combo mais básico, infantil dentro do Burger Shot também seria de $2 redondo. Então, muito próximo. Já falando de roupas, que inclusive se você sair na rua aí, você vai ver que todo mundo tá se vestindo igual nos anos 90. Olha aqui essas imagens como referência. E inclusive são as melhores que eu encontrei, tá? São os tênis da Prolapse, que são comparativos com os Nikes, Adidas, da época de 1990. Eu achei mais fácil e os valores são até que próximos, não são tão distantes, sendo assim uma possível comparação e querendo dizer que a gente pode, de forma geral, dependendo da categoria, considerar que os valores fazem sentido e que seriam então representativos do que em 1992 seria esperado no jogo. E seguindo daqui em diante na nossa análise, faz sentido a gente passar por cada uma das regiões que o CJ passa, começando então por Los Santos.
I told y'all it's Dre Day, out on death row. This is the sound of the West Coast right here, right now. Nessa primeira fase, a gente tem um total de 29 missões, o que pra começar já me deixou surpreso pra caramba. Eu não sabia que, inclusive, é o lugar que tem mais missões dentro do jogo, embora muitas sejam de cutscene e tudo mais, mas ainda assim, 29 missões me deixou um pouco surpreso. Mas é importante a gente ter também em mente que nem todas as missões vão ter recompensas financeiras, e que a gente vai observar apenas as que dão recompensas financeiras. Então, dessa fase de Los Santos, das 29 missões, a gente tem apenas essas daqui. Somando o total de $2.900 nessa fase. E aí você deve estar se perguntando, mas que mixaria é essa? Mas faz sentido. Quando a gente pensa que o CJ voltou depois de 5 anos em Liberty City para Los Santos, antes de recuperar o dinheiro, que sim era uma necessidade, ele teve que buscar obter o respeito de novo. Então faz bastante sentido, porque aqui nessa fase a gente não ganha tanto dinheiro, mas a gente busca recuperar o respeito. Por isso, de um total de 29 missões, a gente consegue $2.900, uma média de $100 por missão. Daqui pra frente o valor aumenta, mas o risco vai aumentar bastante também. Nessa segunda parte, a gente já tá na zona rural, depois de ter finalizado a parte de Los Santos. Aqui, a gente faz algumas missões em Whetstone, Red County, Flint County, então, de forma geral, a gente vai chamar de roça, de zona rural aqui. Daqui em diante, acontecem algumas conexões importantes e que vão direcionar a história daqui pra frente. E aqui eu vou fazer um parênteses pra gente fazer uma recuperaçãozinha do que é a história de GTA San Andreas. Algo importante aqui é a gente entender o tema emocional. É o dinheiro como motivação de sobrevivência e lealdade do CJ ao Sweet. Porque assim, embora o CJ seja muito mais legal com o Sweet do que o contrário, a gente tem que lembrar que a história do jogo, após a descoberta da traição em Green Sabre, né, a emboscada que o Ryder e o Big Smoke fazem pro Sweet, o Sweet acaba preso em um hospital penitenciário. O que faz com que o CJ tenha que fazer missões pro Tempany e pro Torino mais pra frente, para que o Sweet não acordasse morto na cadeia. E isso vai ser importante pra gente fazer uma análise da questão da fiança do Sweet mais adiante. Algumas missões como Badlands pro Tempany, Body Harvest pro Truth e King in Exile pro Cesar Villalpando não geram nenhum valor em dinheiro, elas só vão te dar trabalho mesmo. Em alguns casos, inclusive, nem respeito, porque agora não tá sendo feito pra levantar a gangue, e sim com outro objetivo. Já as missões da Catalina são meio duplicadas, porque uma cutscene que tem o nome de missão leva a uma das missões de roubo, que é o que a gente tá vendo aí nessa tabela dessas missões. As missões que geram dinheiro são essas missões aí. A missão Farewell My Love, onde o CJ se livra da Catarina, não tem uma recompensa propriamente dita. O CJ fica com o ZR-350 no final da corrida, mas que a gente pode, pegar em qualquer lugar. Mas o mais importante canonicamente é que a gente ganha a escritura da garagem em Doherty, lá em San Fierro, e que vai ser importante quando a gente for fazer uma análise dos bens que o CJ obteve até o final do jogo. A última missão dessa fase rural seria Are You Going to San Fierro?, que a gente faz ali com The Truth, e aí a gente ganha e vai efetivamente para essa garagem. O total ganho nessa fase já é bem melhor, sendo $23.000 no total, fora o valor da garagem. São apenas 11 missões, que daria uma média aí de $2.100 por missão. E isso nos leva para a cidade de San Fierro, o próximo passo dessa nossa análise. Aqui em San Fierro, o CJ começa realmente já a fazer uma grana boa, tem uns contatos que vão ser importantes no futuro, nesse momento aí que ele vai construindo a sua reputação e adquirindo cada vez mais bens, deixando então de contar apenas só com o dinheiro das missões. Novamente, algumas missões aqui não vão gerar valor, então a gente vai focar especificamente naquelas que vão dar grana. As missões que têm recompensas financeiras ou posse de algum negócio são essas missões aqui. Aqui em San Fierro a gente tem um contato com as missões do Zero, que embora não necessárias para zerar o jogo e são consideradas umas das mais desgraçadas de todos os títulos, de todos os GTAs, elas geram uma grana depois que você usa 30 mil do dinheiro arrecadado para comprar a Zero RC, que é a loja do Zero, e que depois das 3 missões você pode gerar uma receita de até $5.000, o que, assim, em pouco tempo se pagaria o investimento. Aqui, inclusive, o CJ em quase todas as missões não ganha apenas dinheiro, mas também respeito. Eu gosto bastante dessa análise do respeito, além do valor financeiro, porque aqui, por exemplo, em San Fierro, o CJ, além de ganhar o dinheiro das missões, ele começa a ganhar respeito também. Porque ele
é um big player, como o Dizzy mesmo fala. Ele começa a se envolver com gente grande, então ele começa a construir uma reputação importante e que leva ele a ter contato com pessoas mais influentes. Então, dessa forma, ele vai conseguir expandir os negócios e se infiltrar aí em coisas que antes estariam restritas para ele. Então, de um total de 25 missões, apenas 4 delas não vão gerar dinheiro. Que, inclusive, apesar de não ser o do maior número de missões, eu tenho a impressão, pessoalmente, de que é o local que a gente passa mais tempo no jogo. Eu não sei o que você acha, comenta aí pra gente. A gente aqui arrecada um valor de 179 mil dólares, o que é bastante já. Ou seja, uma média de mais ou menos 7.160 por missão. A maior é até aqui, tá? É a terra das oportunidades, né? Além de ser a terra das oportunidades, pra mim ela é a cidade mais bonita do jogo, é a que eu gosto de passar mais tempo. E pra você, qual é? Conta pra mim aí nos comentários. Aqui em San Fierro também, falando de bens, a gente adquire aquela One Cars, que depois de fazer algumas missões ali e tirar a habilitação, a gente consegue ter uma receita de até 8 mil por semana, depois de um investimento de 50 mil dólares. É importante considerando essa aquisição de bens para o CJ. Aqui também o contato com o Torino é estabelecido, e isso vai levar a gente para a fase seguinte, que a gente vai simplificar chamando de deserto. Embora seja uma das partes mais relaxantes aqui do jogo, nem só de ouvir Horse with No Name e White Wedding vive o homem, a gente tem que fazer uns trabalhos bem sujos pro Torino nessa fase. Aqui praticamente a gente só vai fazer missão pro Torino, o que inclusive é um ponto bem relevante para a história toda, e as duas últimas pro Truth. As missões que vão gerar recompensas financeiras são essas daqui. Ainda nessa fase a gente faz apenas 9 missões, o que é curioso porque dá a impressão de que a gente passa mais tempo do que isso ali, mas seria só isso. É importante também a gente ter noção que o CJ nessas missões, especialmente Verdant Metals e Learning to Fly, diretamente pro Torino, o CJ ganha apenas respeito. Isso faz até bastante sentido. O Torino está acostumado a considerar a vida das pessoas praticamente descartáveis pro fim que ele deseja para elas. E quando o CJ se propõe a fazer essas loucuras, mesmo que para salvar o irmão, ele consegue perceber assim que o CJ é um cara que ele pode confiar, mas não que isso em contrapartida fizesse ele colocar a vida dele menos em risco. Pelo contrário, ele continua mandando o CJ para umas coisas bizarras. Aqui o ganho não é espetacular, mas é de 43 mil no total, mais ou menos 7 mil por missão. Pouco menos que o ganho médio da fase anterior, mas também com menos missões. Embora com um risco muitíssimo maior, tipo invadir bases militares, que é impensável, e alcançar um avião em movimento com uma moto, o que nos leva para a seguinte pergunta, mas e o valor da pista de pouso? As duas últimas missões aqui são pro Truth. Black Project, que a gente invade uma base militar e rouba um jetpack. Não tem recompensa financeira, pasme, mas também tem a missão Gringo. É uma missão que nos dá 20 mil dólares e acesso à pista de pouso como um bem, como um ativo mesmo. Ativo esse que pode gerar mais ou menos 10 mil dólares por semana. Ou seja, o CJ tá crescendo aí, tá adquirindo cada vez mais negócios. E com isso, a gente vai para a última fase, que é em Las Venturas dessas novas regiões, porque a gente vai pro finalzinho, voltando para Los Santos. Vamos lá para Las Venturas. O CJ agora com os aliados formados, negócios em expansão, tá em Las Venturas. A representação de Las Vegas no jogo. Muitos cassinos, casas de jogos de forma geral, avenidas gigantescas. Porque agora o CJ, como um profissional do negócio, ele já começa a cobrar uns valores mais altos. Mas é engraçado porque tem muitas missões aqui que elas são feitas sem recompensa. Mas as que têm recompensa são essas daqui. E eu vou falar o porquê que algumas não têm. Sendo assim, estas são as missões que geram dinheiro nessa fase. Dentre as 19 missões dessa parte, 11 delas, ou seja, a maioria, não gera valor financeiro. Nenhuma dessas missões tem recompensa, sendo focada apenas no respeito, exceto com a missão Misappropriation do Temple. E isso tem uma certa explicação. Porque
Boa parte das missões aqui, como visto a grande maioria, tem como objetivo final o roubo ao Cassino Calígulas. Então não são missões com um objetivo financeiro em si, ali, momentâneo, mas com um objetivo final, que inclusive gera uma boa receita. Embora essa missão não seja obrigatória para zerar, a gente está considerando, novamente, segundo a nossa análise, que ela vai ser executada nessa fase. Inclusive, a missão Fish in the Barrel é na verdade só uma cutscene do CJ com o Ramfali e com o Uzi, no objetivo de selar a parceria deles do Four Dragons Casino. E isso vai ser bem importante quando a gente fizer uma análisezinha sobre o objetivo final e o futuro do CJ. E como conclusão dessa parte, o valor montante total é de $170 mil, dentre 8 missões, com ganhos financeiros diretos, a média de um pouco mais de $21 mil por missão. A maior até esse momento, mas não a maior de todas. Vocês vão ficar surpresos. E isso faz todo sentido dentro da história, porque agora o CJ tem as conexões certas, bastante influência e agora dinheiro também, o que daria condições para ele voltar para Los Santos e concluir o que precisava ser feito. Então, para concluir, vamos voltar para Los Santos. Nothing but a G thing featuring Snoop Dogg. Y'all know the sound of the West Coast. 1, 2, 3 Essa volta aí para Los Santos tem muito mais a ver com recuperar um pouco do que foi perdido nesse intervalo de tempo que o CJ saiu de Los Santos para conseguir esse status, essa influência aí e grana também para retirar o Sweet. E no fim das contas o Torino cumpriu com a promessa dele de tirar o Sweet. Eles vão buscando recuperar ali as funções da gangue e a influência também. Aqui a gente tem um total de 8 missões, mas apenas 3 delas que vão gerar ganhos financeiros diretos, sendo essas daqui. E considerando esse valor aí de $250 mil de End of the Line, eu fiquei me perguntando, tá, da onde que vem esse dinheiro? Quando a gente para rever essa última missão, a gente nota que o Tenpenny chega lá, no momento depois da batalha do CJ com o Big Smoke, com uma maleta para pegar o dinheiro que estava no cofre do Big Smoke. E ele sai de lá com essa maleta e pega o carro de bombeiros. Inclusive, depois da batida, não demonstra, não aparece essa cena em nenhum instante, porque o CJ logo recebe as outras pessoas ali da Grove e vai para dentro da casa no que seria realmente o finalzinho do jogo. Mas é a minha suposição. Eu suponho que o CJ tenha voltado e pego essa maleta que estaria com o Tenpenny, porque seria a única explicação mais lógica do porquê que ele tá com esses $250 mil ali. E assim, com a conclusão do jogo e o montante nessa parte de $310 mil, a média de 39 mil, que seria inclusive a maior do jogo, a gente encerra a jornada do CJ, pelo menos até aqui. A gente tem uma análise ainda para fazer. Então, que rufem os tambores, o valor total obtido ao longo de toda a jornada de GTA San Andreas pelo CJ é de $748 mil. Esse é o valor levantado através das missões por toda a narrativa do jogo. Porém, pensando em ativos ao longo da história, o CJ ele pode começar uma vida diferente daqui. Mas antes de falar desse futuro do CJ, a gente tem que voltar na motivação e entender o quão viável era essa fiança do Sweet. Com o Sweet preso, depois de Green Sabre, indo parar em um hospital penitenciário no interior do estado, não podemos ter certeza assim das acusações. Mas se a gente analisa a situação, igual essa daí que está sendo mostrada no vídeo, a gente pode imaginar que seriam possíveis acusações como agressão armada, associação criminosa, por estar na gangue, e possivelmente homicídio. E algumas vítimas foram feitas ali. Justamente pensando nessa viabilidade e analisar isso de forma crítica e realista, eu fui dar uma olhada no Código Penal da Califórnia e consegui algumas informações bem interessantes que a gente vai conseguir avaliar agora. Só vamos fazer um parênteses aqui, que para facilitar a nossa vida, vamos pensar que o Sweet foi bonzinho a vida dele inteira e seria réu primário, já que reincidência costuma ter pena maior e aqui a gente não quer complicar a nossa vida. Vamos considerar o melhor cenário, e que ainda assim já vai ser muito complicado.
A primeira acusação, então, seria agressão com arma letal, que tinha como fiança pelo menos $50 mil. Em 1992, o crime de agressão com arma letal enquadrava-se no Código Penal da Califórnia 245, especialmente a seção A2. A pena base por condenação seria de 2, 3 ou 4 anos de prisão estadual. A lei em 1992 não previa pena de morte e poderia, então, cumprir essa pena em condição de liberdade condicional. Violência com arma letal é considerada como crime violento. Valores típicos de fiança costumam ser muito altos. Por exemplo, registros modernos do condado de Los Angeles, por exemplo, estimulam a fiança de cerca de $50 mil para justamente esse artigo. Em 92, dependia muito do condado e do juiz, mas como valores de referência, esses valores seriam bem representativos do que poderia ter sido esse valor de fiança para um caso similar. Crimes com arma de fogo, desse Código Penal 245, mais a seção B, tinham fiança ainda maior, como no caso de usos de armas semiautomáticas. Em geral, se o acusado não representasse fuga ou periculosidade excessiva, ele poderia obter fiança nessa ordem de magnitude. A filiação e a gangue não torna automaticamente o crime agressão, mas agrava. Se ficar provado que o crime foi cometido com a intenção de beneficiar, promover ou facilitar atividades da gangue, isso seria sim considerado como um agravante. Que nos leva no ponto seguinte: associação criminosa ou filiação à gangue, com uma fiança que seria um acréscimo de pelo menos mais $40 mil. Na Califórnia, não existe simplesmente o crime de ser membro de gangue. Porém, a seção 186.22 do Código Penal, parte de Street Terrorism Act de 1988, criminaliza a participação ativa em gangue relacionada a crimes. Violar esse artigo é crime grave, acrescentando até 3 anos adicionais de prisão após a pena base do crime cometido. Ou seja, se alguém for pego cometendo um crime para beneficiar a gangue, a pena vai ser aumentada e, consequentemente, a fiança para esse crime também. A pena do crime original sofre de 2 a 3 anos e até um aumento de multa também. Para não me delongar, cometer crime em contexto de gangue, se foi ou não um crime premeditado ou violento, aumenta significativamente a punição, além da pena normal do crime. Para fins de fiança, essa associação acompanharia o crime subjacente. Segundo alguns registros modernos, por exemplo, do condado de Los Angeles, o valor poderia ser acrescido do crime inicial, agressão com arma letal, aumentando em $40 mil, como eu falei anteriormente. Em 92 não havia um valor fixo assim estabelecido pelo estado ou pelo condado. De forma geral, filiação à gangue seria assim considerado como um agravante e fator de risco, de modo que a fiança teria sido aumentada também. E por fim, fazendo uma análise aqui do que seria o crime mais grave desses daqui, o homicídio, as coisas se complicam bastante. No Código Penal da Califórnia, 187, que define o homicídio, existem graus distintos: homicídio qualificado, de primeiro grau, homicídio premeditado ou certas condições especificadas. E segundo grau, demais homicídios intencionais, sem premeditação, sendo inclusive esse segundo caso o mais parecido e adequado para a situação do Sweet. Homicídio em segundo grau implicava 15 anos à prisão perpétua. Em ambos casos, havia uma multa adicional de $10 mil com base em outro artigo 190. O crime contava como strike triplo. 3 condenações graves levam no mínimo 25 anos ou mais. Não há liberdade condicional para crimes dessa natureza. Para crimes de primeiro ou segundo grau, poderia ter no futuro uma liberdade ali condicional. Para a maioria dos casos de homicídio, a fiança ou ela é muito alta ou ela é simplesmente negada. E o Código Penal 1275 permitiam negar fiança em crimes hediondos. Em 1992, haviam casos públicos com fiança na casa de milhões. Se esse homicídio for motivado, inclusive, por associação à gangue, no artigo 186.22 que a gente mencionou antes, as coisas poderiam ficar ainda mais complicadas, aumentando de 2 a 10 anos de prisão, conforme a gente falou. Sendo então assim, pensando nesses valores, a fiança podia ser ou simplesmente negada ou ter valores acima de $2 milhões. Como a gente tem material suficiente aqui, eu não vou nem pensar em acusações de natureza como porte ilegal de armas, tentativa de homicídio, que são outros casos, e coisas do tipo. Vamos ficar só nessas 3, que já vai ser o suficiente. No fim das contas, além de trazer algumas informações um pouco mais realistas, assim, o objetivo era falar da importância do Torino na história. A gente tem que pensar que, considerando essas acusações, que não eram acusações mirabolantes da gente supor, ainda com todo o esforço do CJ, isso poderia ter virado nada. O Sweet poderia ainda ter continuado a passar a vida inteira na cadeia. Sabendo desse desejo do Carl de garantir a liberdade do Sweet,
O Torino abusa disso e acaba pedindo favores absurdos pro CJ, o que faz com que ele ganhe o respeito do Torino, que posteriormente acaba cumprindo aí com a palavra e realmente garantindo a liberdade do Sweet. Embora não seja revelado, e tem muita especulação por aí sobre tudo o que o Torino representa, tudo leva a crer que o Torino nada mais é do que um agente da CIA, ou seja, de forma realista, assim, é o tipo de pessoa que consegue apagar registros completos. O único motivo pro CJ ter sido liberado pelo Tempany foi apagar as pessoas que tinham evidências dos crimes que ele cometeu: extorsão, corrupção, tráfico de drogas e agressão sexual. Apesar de ser julgado, o CJ foi utilizado pelo Tempany como ferramenta para apagar muitos desses delatores dos crimes que o Tempany cometeu. E que, no fim das contas, como foram todos assassinados, o Tempany acabou sendo absolvido. Isso resulta no tumulto em Riot, nessa missão lá pro final, que a gente tem, que inclusive é um caso real. Mas esses protestos, eles realmente aconteceram em 29 de abril de 1992, quando um júri absolveu oficiais do Departamento da Polícia de Los Angeles, 3 brancos e um hispânico, acusados de agressão contra o motorista negro Rodney King, após uma perseguição em alta velocidade. Vale dar uma pesquisada para vocês entenderem o caso mais a fundo. O ponto é, se não fosse pelo Torino, apesar da gente não poder confiar em absolutamente nada que esse cara fala, poderia ter morrido na praia a ideia do CJ de ter libertado seu irmão. Não chegou nem perto do valor que seria necessário para pagar a fiança do Sweet. Isso se ela não fosse negada, o que seria muito possível. Isso nos leva então ao ponto final da nossa conversa aqui. Tá bom, com essa grana, o irmão livre, o que resta pro CJ depois daí? Eu tenho algumas especulações. Às vezes pode passar despercebido, mas o CJ ele se culpa muito de ter, entre aspas, abandonado a família depois da morte do Brian. Por isso, até na última missão, tem um diálogo muito relevante entre o Sweet e ele. O Sweet fala que vai sozinho lidar com isso por eles. O CJ nessa missão End of the Line fala pro Sweet que vai lidar sozinho com isso, por eles. Ou seja, ele se põe em risco apenas para provar o quanto ele quer se redimir por ter, novamente, entre aspas, abandonado. Eu tenho essa impressão, assim, de que o CJ sente que essa dívida tá paga e que ele poderia fazer coisas diferentes do que essa de ficar nessa vida de gangue ali em Los Santos. Isso, inclusive, eu acho que faz tanto sentido, porque ao sair da prisão, o Sweet fica bem bravo com o CJ justamente por ele estar querendo se distanciar do que pra ele é a vida real, comparando ele até o Big Smoke. Tipo, o cara só não queria viver aquela vida de gangue. Felizmente, eu gosto de pensar que o CJ, junto ali da Kendall e do Caesar, tomou umas decisões mais inteligentes e tentando se desvincular desse negócio de gangue aí e pensar maior mesmo. Eles abriram os olhos do CJ para explorar formas legítimas de ganhar dinheiro. Enquanto o Sweet se mostra extremamente provinciano ali, se recusando a sair dessa vida de gangue, a continuar ali na Grove e a investir todos os seus esforços para manter esses territórios e coisas do tipo, o CJ começa a demonstrar um interesse mais pro mundo de fora. Consigo imaginar seguindo um caminho não completamente distante da Grove, mas como um homem de negócios, alguém disposto a explorar o que ele conquistou e ralou bastante, hein, pra conseguir. Então, quem sabe um homem de negócios envolvido com o que foi adquirido em San Fierro, na garagem, ou com eventuais problemas que vão surgir no cassino. Isso, inclusive, é uma das cenas finais ali. Ele passa, com a ajuda da Kendall, a pensar em gerenciar esses negócios. Isso sem falar nas propriedades, a One Car, a Zero RC, a pista de pouso em Bond County, que continuam a gerar receita. E ainda assim, se ele não quisesse seguir nada disso, ele poderia continuar só sendo o empresário do Mad Dog. Então eu consigo imaginar o CJ passando os últimos dias nessa pegada aí. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tô malolando, curtindo um bagulho novo e tô de boa. Na sucessada, um belo dia sabia que ia gerar, mas pode até falar de mim. E aí, o que você achou? Você acha que essa quantia levantada aí foi uma boa quantia de grana? O risco valeu a pena? E você acha que faz sentido essas suposições aí? O que você acha que aconteceu com o CJ no final de GTA San Andreas? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Curta, comente, se inscreva no canal para dar aquela força pra gente. E a gente se vê no próximo Ideias de Chuveiro. Um abraço. E se você gostou desse vídeo, a gente já tem um outro aqui no canal, um ensaio falando sobre as músicas de Red Dead Redemption 2 e como elas contam a história do jogo. É bem bacana, eu acho que vocês vão gostar.